Nesse vídeo nós vamos resolver em C um problema referente a cálculo de multa. Esse problema aqui, faça uma função que receba a velocidade de um veículo e o limite de velocidade da via. Caso o veículo ultrapasse o limite, calcule o valor da multa conforme essa tabela. Certo? Então nós vamos voltar nessa tabela aqui na hora que a gente for fazer o cálculo da multa. Vamos começar então fazendo uma função que vai retornar um float, um valor da multa, porque a multa vai ter centavos, né? Calcula multa, vai receber a velocidade e vai receber o limite. O limite pode ser int? Pode, porque normalmente o limite não vai falar, aqui tem uma placa lá 40,5 km, né? Limite. Mas também não faz mal se a gente deixar float, porque no final o resultado vai ser float, né? Então isso aqui vai ser indiferente, certo? Para o programa. Bom, e aí no corpo dessa função o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável multa, float multa, e vou estabelecer a princípio que a multa é zero. Vamos entrar na função pensando que a pessoa não tomou multa. Mas qual que é a condição para ele tomar multa? Se a velocidade for maior do que o limite, certo? Uma vez que a velocidade for maior que o limite, o que a gente tem que fazer? Descobrir o quanto que ela é maior, certo? Porque até mesmo no enunciado ele fala, se for 20% maior, 30%, 50%, tá? Então a gente vai ter que fazer isso. Então eu vou criar uma outra variável que chama, por exemplo, excesso de velocidade. Excesso, não preciso nem inicializar ela não, vai ser uma variável float. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer excesso recebe a velocidade dividido pelo limite. Que informação vai estar nessa variável? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Suponha que a pessoa estava 120 km por hora e o limite da via era 100. Se eu fizer uma divisão de 120 por 100, o resultado vai ser 1,2. Quer dizer o quê? Esse 1 representa o limite, certo? Ele passou 20% do limite. Pegou o limite, que era 100, e passou 20%, certo? Isso é a mesma coisa de escrever 1 mais 0,2. O que interessa pra gente é esse excesso, certo? Se eu multiplicar esse 2 por 100, né, vira 20%. Aí fica fácil da gente... Fica 20%, fica fácil da gente fazer aquela comparação com a tabela, certo? Então, se ele dá outro exemplo, né? Ele passou por 100 e a velocidade era 80, tá? Isso aqui vai dar 1,20 alguma coisa, né? 22, alguma coisinha assim. Eu vou fazer o mesmo processo para isolar essa parte. Vou fazer o quê? Subtrair 1 para tirar o limite de velocidade e multiplicar o restante para ter a porcentagem, tá? Essa vai ser a lógica. Então, vamos lá. Eu vou fazer em duas linhas separadas para o cálculo não ficar muito grande. 3 linhas separadas para o cálculo não ficar grande de mais uma linha, que aí pode não ficar didático. O excesso vai ser ele mesmo menos 1. Tem perigo de dar negativo? Nenhum. Por quê? Aqui a gente já sabe que se entrou a velocidade é maior que o limite, então vai dar 1, alguma coisa, tá? Nem que seja 1,0005, vai ficar um número positivo quando eu fizer essa subtração. E por último, eu vou transformar em porcentagem. Dava para fazer tudo numa linha só? Dava. Mas eu quis ser didático. Dava para trabalhar com decimal? Sim, aí em vez de usar 20%, eu usaria 0,2, né? Mas vamos tentar assim manter mais próximo da linguagem que a gente usa no dia a dia. A gente não costuma falar, o juro lá está 0,0005, né? Não, a gente fala, não, está 0,5%. Então, vamos começar os testes. Eu vou verificar se o excesso ele é menor ou igual a 20. Por quê? Porque ele vai entrar nessa primeira faixa. Lembrando que vai ser no mínimo 0,0 alguma coisa, né? 0, alguma coisa. Essa divisão aqui vai dar algum resultado positivo, né? Por menor que seja, certo? Aí quando eu multiplicar, vou subtrair 1.
e multiplicar por 100, então por menor que seja o valor, vamos supor que tinha dado 0,03, eu multiplico por 100, né, vai dar 3, certo? Então vai ser um valor menor que 20 para entrar nessa condição, certo? E aí o que eu vou fazer? Então, por menor que seja o valor, ele vai ser maior que 0, com certeza. Se entrou até aqui, eu vou botar a multa agora, vai receber um valor. 130, perdão. 130,16. 130,16. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, não, e se não estava nessa multa, não estava nessa faixa de multa? Então ele pode estar em outra faixa. Na verdade, eu nem vou precisar dessa chave aqui, ó, porque é só uma instrução. Então, para a nossa estrutura condicional ficar bem enxuta, né, eu vou fazer dessa forma. Else if, aí eu vou verificar outra situação, certo? Eu vou verificar se ele está até 50%. Essa tabelinha aqui, ela tem um furo. Eu peguei de um site, certo? Tá até escrito aqui o site. Até a data de atualização, né? Então, o que acontece? Esse aqui devia ser 20%, né? Essa tabela aqui deixou um vácuo entre 20 e 30. Se a pessoa pegar 25% acima do limite, não ia ser detectado, né? Então, tem um furo nessa tabela aqui, certo? Então, if excesso for menor ou igual a 50, tá? Eu vou aplicar a segunda multa. É igual a 195,23. Então, tem risco da pessoa... Eu preciso botar maior que 20? Não precisa. Se quiser, pode pôr, certo? Faz excesso maior que 20 e excesso menor ou igual a 50. Mas não tem perigo, porque quando você não entrou nessa condição aqui, automaticamente você sabe que a multa, que o excesso foi maior que 20. Certo? Então não precisa testar aqui. Embora se testar não esteja errado, mas torna o programa um pouquinho mais difícil de ler, dá um teste a mais que o processador vai ter que fazer, certo? E o último eu não preciso testar. Por quê? Ó? Se não for menor que 20, se não for menor que 50, menor ou igual a 50, com certeza vai ser mais que 50. É a única alternativa que resta. Então nesse caso a multa vai ser igual a 880,41. Certo? Vou dar uma distância aqui só para ficar fácil a leitura. E por último, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a multa. Olha só, se a pessoa, eu passei a velocidade e o limite, a multa é 0, né? Se a pessoa não estourou o limite, isso é, se a velocidade é igual ou menor que o limite, eu vou retornar esse valor 0, não tem multa para a pessoa, né? Multa é valor 0, né? Caso contrário, eu vou testar essas condições, certo? Aí, para a gente trabalhar o nosso problema, vamos lá. Ó, vamos criar uma float, né? Float velocidade veículo. Opa, acento não pode. E também uma velocidade, uma float, poderia ser int, tá? Não tem problema. Limite da via, certo? Estou botando nomes diferentes, pessoal, para não deixar parecer que é a mesma variável, velocidade aqui, velocidade ali, né? Estou botando nomes diferentes só para ficar bem claro isso, bem explícito. Então vamos lá, ó. Eu vou pedir para a pessoa digitar digite a velocidade. Vou pular algumas linhas aqui, né, para ficar organizado nosso código, nossa apresentação na tela. E aí, o que eu vou fazer? Vou escanear essa do teclado, tá? Scanf, vou ler um valor float e eu vou jogar na variável velocidade, velocidade veículo, certo? Vou fazer a mesma coisa para o limite, exatamente a mesma coisa. Digite o limite.
Aí eu vou chamar, aí eu vou botar aqui, vou criar uma terceira variável, né, que chama multa. Multa, certo? E ela vai receber o resultado daquela função. Calcula multa. Vou passar a velocidade veículo e vou passar o limite, certo? No fim, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir isso aqui, tá? Vou imprimir a multa que a pessoa levou, ou não levou, né? Se for que é 0. Vamos escrever aqui, valor da multa. Vai voltar um ponto flutuante. Não precisa fechar em 2 casas decimais, né? Avisar que tem que ser 2 casas decimais, porque os valores que vão ser retornados aqui já são com 2 casas decimais, né? Ou vai ser 0 ou com 2 casas decimais. Vírgula, multa. Então, vamos lá, vamos ver se esse programa, em primeiro lugar, compila, né? Não compilou. Sempre tem alguma coisa. Limite via aqui, né? Não existe variável limite fora da função. Também está com outro problema. Aqui eu também esqueci de chamar de limite via. E agora também falhou. Vamos ver por quê. Printf. Vamos lá, ainda tem um printf. Print aqui ficou sem o F. Até que enfim, agora o nosso programa vai funcionar. Bom, vamos lá. Digite a velocidade. Vou pegar aquele primeiro exemplo que eu dei lá para vocês. 100 e velocidade e o limite 120. A pessoa, olha, me desmentiu aqui, ó. Vou ter que botar mesmo a casa decimal, né? Então, mas olha só, a pessoa passou 20%. Deixa eu ver, tem uma coisa estranha aqui. Deveria ter voltado 20, exatamente o valor da multa de 130, ó. Que passou 20 km só. Então, passou 20 km, ó, 20%, perdão. Então, tem algum problema errado aqui. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Será? Por que não está entrando no 20%? 120. Eu vou ter que imprimir aqui pra gente ver. Vou jogar um valor maior só para ver o que está acontecendo. Certo? Vou jogar aqui a pessoa bem menor valor. 110, a velocidade era 100. Tá, ele está entrando ali. Mas a gente vai ter que ver por que não reconheceu 20. Vamos ter que dar um printf aqui, só para a gente debugar qual o valor, né? É claro que no editor um pouquinho mais sofisticado que o Geane, a gente não precisaria debugar dessa forma, né? Então vamos colocar aqui excesso, só para a gente ver qual foi o excesso. O excesso calculado para 20%. Para 120 km, perdão. Excesso. Então vamos compilar e executar novamente, ó. Então eu passei a 120, o limite era 100. Olha lá, o excesso, tá vendo? Ficou uma coisinha quebrada, né? Aí ele complica a nossa vida, né? Aí ele complicou. Então, vamos tá? Para simplificar isso aqui, para a gente não ter que ficar preocupando em trabalhar com casas decimais, eu vou fazer uma coisa assim meio que na vida profissional a gente procuraria, né? É uma maneira de matar essa falha de precisão, certo? Não, claro que não. Melhor, né? Em vez de fazer essa coisa absurda, vamos fazer o seguinte, transformar em inteiro. Aí mata aquelas casas decimais, né? Às vezes a solução mais simples, ela chega a ser tão simples que fica meio, perdão pelo termo, meio tosco, né? Então vamos ver se agora a gente consegue resolver isso. O limite de velocidade, a velocidade era 120, aqui 100, e agora deu certo, tá? Mesmo que o excesso sobrasse um pouquinho, tá? Quando eu vou até apagar essa linha, não precisa mais. Quando eu converti em inteiro aqui, eu joguei fora aquelas decimais, tá? Então seria um bugzinho bem discreto no nosso programa, né? E a gente eliminou ele fazendo isso. Então vou lá, vou digitar. Vamos supor que a pessoa estava viajando a 100 km e o limite era 80. Deu 22 e alguma coisa. Então a multa teria que ser esse valor, né? Esqueci de dar
Vou botar 2 casas decimais lá, certo? Vamos botar uma coisa um pouquinho mais drástica. A pessoa estava lá numa rodovia a 150 km, a 160 km, velocidade absurda, sendo que ela era 100. Ganhou a multa máxima, né? Se você for olhar, passou 60%, certo? Ah, uma viazinha mais tranquila, né? Pô, ele passou lá 50, mas a velocidade era 40. Parou no radar do mesmo jeito, e isso aqui deu mais de 20%, né? Se você pegar 50 dividido por 40, vai dar mais que 20%, certo? Então aí entrou nessa faixa, certo? Então, para deixar o nosso programa um pouquinho mais bonitinho, a gente só vai fazer isso aqui, certo? Para usar 2 casas decimais. Então, vou lá testar pela última vez. Eu estava numa via, eu passei a 85 km por hora, mas a via era 80. Não interessa, se era só 5. Ganhou a multinha básica lá, que de acordo com a tabela é 130,16. Certo, pessoal? Então, não sei, a gente sempre tem uma surpresinha, né? Isso é uma linguagem que realmente treina o programador no início. Depois que ele pega C, as outras ficam fáceis. Então, eu não esperava que ia ter aquelas casas decimais nessa divisão aqui, ó. Não esperava. Certo? E 120 dividido por 100 a gente pensa que vai dar um número exato, mas vocês viram que não deu, né? Então eu tive que fazer essa pequena correção aqui, certo? Então esse é um programa para calcular multa. Obrigado e até o próximo vídeo.